teu sorrir traz vida para mim, é onde encontro minha força. Seu amor me leva a ajoelhar, tua bondade brilha como o sol. Tuas asas me fazem dançar, na sombra de tuas mãos descanso. Resposta, alento pro meu coração, em mim o fogo permanecerá. E eu prefiro estar um dia em teus átrios, morando em tua presença, que mil em outro lugar. E eu prefiro estar rendido eternamente aos pés do meu amado, que em outro lugar. E eu prefiro estar um dia em teus átrios, morando em tua presença, que mil em outro lugar. Eu prefiro estar rendido eternamente aos pés do meu amado, que em outro lugar. E eu prefiro estar um dia em teus átrios, morando em tua presença, que mil em outro lugar. E eu prefiro estar rendido eternamente aos pés do meu amado, que em outro lugar. E eu prefiro estar um dia em teus átrios, morando em tua presença, que mil em outro lugar. E eu prefiro estar rendido eternamente aos pés do meu amado, que em outro lugar. Boa noite ETL, boa noite Cristo Salva. Já é Natal, pois é, mais um ano chegando ao fim e nós estamos aqui para celebrar o Natal. Celebrar o Natal com vocês, você que está aí na sua casa, com muita alegria que a gente comemora essa data tão especial para todos nós. Uma data tão marcante para que a gente possa celebrar a vinda do nosso Senhor Jesus. E nesse espírito que você daí de casa e a gente daqui gostaria de ter um tempo para a gente relembrar, para a gente aprender um pouquinho mais, para a gente celebrar o dono da festa, vamos dizer assim, né? Independente da data, é importante que a gente lembre no Natal que Jesus veio. Jesus nasceu e é sobre isso que eu queria falar com vocês um pouquinho nessa noite. Falar um pouquinho dessa celebração e falar mais do que isso. Quem que a gente está celebrando? Por que que a gente está celebrando Jesus Cristo nesse dia? E aí eu queria ler um versículo com vocês que está lá em Isaías 7, versículo 14. Isaías capítulo 7, versículo 14. Diz assim: Por isso
o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Vejam, a virgem ficará grávida. Ela dará à luz um filho e o chamará de Emanuel. Esse versículo aqui é uma promessa da vinda de Jesus. Ele foi escrito em torno de 700 anos antes de Cristo. E essa profecia, ela se cumpre lá em Mateus 1, quando José tem um encontro com um anjo, e o anjo revela para ele que Maria estava grávida através do poder do Espírito Santo. E nessa revelação, o anjo completa dizendo para ele: nascerá aqui Emanuel, ou seja, Jesus, que significa Deus conosco. Emanuel, que significa Deus conosco. E é em torno dessa promessa que eu queria convidar você a celebrar Jesus. Primeiro ponto é que essa promessa se cumpriu. Passaram-se 700 anos, mas ela se cumpriu. Segundo ponto que eu queria chamar a atenção nesse versículo é a natureza e o caráter e a essência de Jesus Cristo. Ele era Deus. Ele nasceu do poder do Espírito Santo. Ele nasceu do próprio Deus. Por isso ele é filho de Deus. E o ponto principal dessa promessa, Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Então a grande promessa aqui nesse versículo Isaías 7,14 é: eu vou dar um sinal para vocês, e esse sinal quer dizer, eu enviarei o meu filho até vocês, o Messias, para salvar, para restaurar, e o meu filho, o Messias, estará com vocês todos os dias. Então é nessa promessa que nós celebramos a vinda de Jesus nessa noite. Nessa promessa que se cumpriu 700 anos depois, mas se cumpriu no tempo certo, como o Senhor havia determinado. E continua viva até hoje. Continua viva até hoje. Então no Natal, nada mais importante do que a gente celebrar Jesus, o nascimento dele e Jesus conosco. Eu queria te convidar nesse momento, você aí na sua casa, onde você estiver assistindo, que você pare por um tempo. Geralmente essa época é uma época em que a gente tem tantas coisas para fazer. Quantos de nós corremos para entregar um trabalho, para entregar um ano na nossa empresa, para entregar um ano nos nossos estudos, para correr atrás de presente de amigo secreto, para correr atrás de preparativos de uma ceia, para correr atrás de presentes para as pessoas que nós amamos, e talvez a gente não perceba Jesus conosco, Deus conosco. É engraçado que essa profecia, ela foi escrita 700 anos antes da vinda de Cristo. E havia um povo que examinava as profecias esperando ansiosamente por esse Messias. Um povo que aguardava a vinda do Filho de Deus. E a Bíblia fala lá em João, capítulo 1, se eu não me engano, que esse povo não percebeu que o Messias estava vindo. Esse povo para quem o Messias veio, não o recebeu. Porém a Bíblia também fala que a todos os que o receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu queria convidar você a receber Jesus, o Messias, na sua vida hoje. Talvez você já tenha feito uma oração de entrega para Jesus, mas será que nós estamos correndo tanto, com tantas coisas desse mundo, com tantas celebrações que não necessariamente nos levam a olhar para o Messias, a olhar para o Salvador, a olhar para Jesus, quem nós celebramos nessa noite, que talvez a gente não perceba a presença dele, que talvez a gente não dê a real importância para ele. Então nessa noite, nesse Natal, você, onde você estiver, se você estiver com a tua família, se você estiver com aqueles que você ama, ou ainda que você esteja sozinho, essa promessa se cumpriu. Emanuel, Jesus,
veio. E Ele é Deus conosco todos os dias. Ele mesmo diz lá em Mateus 28 que Ele estaria conosco todos os dias das nossas vidas e que Ele voltaria. Então que nós sejamos um povo que aguarda a vinda do Messias, que anseia a presença do Messias, porque Jesus está à porta. Jesus está à porta e diz que se alguém abrir, Ele entrará e ceará com aquela pessoa. Que nesse Natal, não importa as suas lutas, não importa como está acabando esse ano, não importa se você teve tristezas, se você teve decepções, Deus é contigo. Emanuel, Deus conosco, está à porta, batendo a porta do teu coração. E que nessa noite, ainda que você já tenha recebido Jesus, você possa mais uma vez abrir o teu coração e dizer ao Messias: Senhor, entra, porque eu quero a tua presença. Eu quero Deus comigo nesse Natal, acima de todas as outras coisas. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor se faça presente na tua vida nesse Natal. Fique com a gente vai ter mais um tempo de louvor, vai ter mais algumas palavras para que o Senhor continue falando e abençoando o teu Natal, em nome de Jesus. Deus abençoe. Só quero te ouvir no silêncio aqui, onde somos só eu e você. Só quero sentir teu toque tão perto, como vale ao amanhecer. O sol raiou com a tua misericórdia, as nuvens se vão com o teu perdão. O sol raiou com a tua misericórdia, as nuvens se vão com o teu perdão. Jesus, te amo, te amo, te amo. Esse é o som do meu coração. Em meio às ondas vejo os teus olhos. Jesus, te amo, te amo, te amo. Jesus, te amo, te amo, te amo. Esse é o som do meu coração. Em meio às ondas vejo os teus olhos. Jesus, te amo, te amo, te amo. E és minha herança, amparo, rochedo, escudo, descanso em teu amor. És minha herança, amparo, rochedo, escudo, descanso em teu amor. És minha herança, amparo, rochedo, escudo, descanso em teu amor. És minha herança, amparo, rochedo, escudo, descanso em teu amor. Jesus, te amo, te amo, te amo. Esse é o som do meu coração. Em meio às ondas vejo os teus olhos. Jesus, te amo, te amo, te amo. Jesus, te amo, te amo, te amo. Aleluia, glória a Deus. É um privilégio estar aqui e compartilhando
de algo tão importante para nós e orando sobre o que o Espírito Santo desejava falar essa noite, já faz umas 2 semanas que o Senhor tem falado muito comigo sobre mesa. E eu tô lendo um livro que se chama A Experiência da Mesa e tem me edificado bastante. Então, como o Natal é um momento em que a gente se reúne com a nossa família e às vezes a gente nem consegue ver aquele parente ou aquele primo, e às vezes o Natal é a única data na qual a gente consegue se reunir com todo mundo. Eu vim falar um pouquinho sobre a mesa. Então, você que está em casa, você que está acompanhando a gente, se você puder abrir em Lucas 22, a gente vai ler a partir do versículo 14 até o versículo 20. Eu já vou começar lendo. Fala assim: quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos tomaram lugar à mesa. Jesus disse: estava ansioso para comer a refeição da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo agora que não voltarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. Então tomou um cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois disse: tomem isso e partilhem entre vocês, pois não beberei vinho outra vez até que venha o reino de Deus. Tomou o pão e agradeceu a Deus. Depois partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo, entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse: este é o cálice da nova aliança, confirmada com o meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. Então, aqui Jesus ele estava a poucas horas antes de ser crucificado, e eu penso que ele sabia o que ia acontecer. Ele tinha esse entendimento de que ele seria crucificado, dos sofrimentos que ele ia passar, mas ainda assim Jesus escolheu se sentar à mesa com os seus. Ele decidiu se sentar à mesa não somente com aqueles que eram íntimos, mas também com aquele que o trairia, aquele que de alguma forma o negaria. E o primeiro ponto que eu gostaria de abordar é: a mesa é um lugar de encontro. Então, quando nós nos achegamos e nos assentamos à mesa com os amigos de Deus, nós nos encontramos com Deus também, porque o Senhor também está nesse lugar. Então, Jesus ele faz isso como uma demonstração e com o intuito de nos mostrar e nos incentivar também a estar nesse lugar, a nos posicionar como esse lugar de mesa. E aí já entra para o segundo ponto, que é o Natal. Ele se inicia na mesa e não no trono. Então Jesus ele nasceu em uma manjedoura. E por mais que ele seja o rei dos reis, ele não nasceu num palácio. Então, antes dele morrer, ele se assentou à mesa. E ele mostra que a mesa ela também é um lugar de intimidade. Então, quando nós nos assentamos à mesa com os nossos amigos, com as pessoas que nós nos relacionamos, o Senhor ele entra também conosco. Então, eu vejo muito como a cruz ela não é só o sacrifício, mas eu vejo muito como se na cruz ela nos mostra o sacrifício, mas na mesa nós conhecemos o coração de Deus. Então, a partir do momento em que ele se reúne ali com os discípulos e ele partilha do pão e ele mostra ali para os seus discípulos: olha, esse é o meu corpo que eu estou dando a vocês. Ele também está partilhando um pouquinho dele. E o Natal, ele nos traz tantas memórias afetivas, ele nos traz tantos momentos que a gente leva para a vida, assim, de memórias que nós construímos desde pequeno. Então, eu vejo muito como se nessa data a gente se recordasse não só de uma celebração, mas do porquê que nós estamos celebrando isso. Então, a mesa,
ela nos revela uma graça de Deus. E a partir do momento em que nós nos achegamos à presença do Senhor, Ele se revela em nós. Então, eu separei uma frase desse livro que eu estou lendo, que fala assim: cada vez que damos graças pelo alimento, incluímos outra presença à mesa. Deus chega para jantar. Então, Ele é a parte do pão, Ele oferece o cálice, Ele compartilha a mesa. Então, Jesus, Ele não veio somente como um salvador que salvou as pessoas do seu pecado, mas Ele também nos mostra que Ele é o Emanuel, Ele é um Deus que se relaciona conosco, é um Deus de perto. Então, a mesa, ela aponta para a presença de Deus. Então, ao nos reunirmos nessa celebração, nessa noite de Natal, que você possa ter esse entendimento de que você não está só pelo peru, não está só pelo arroz com... Eu esqueci o nome, mas é o arroz com passa, que eu particularmente gosto. Mas há controvérsias. Então, quando nós nos reunimos, nós não estamos só por um interesse, mas a partir do momento em que nós damos graças por esse momento em que nós estamos com os nossos amigos, estamos com os nossos familiares, a presença de Deus, ela vem. Então, que possamos ter esse entendimento de que não é somente uma tradição, não é somente um evento, não é mais um feriado em que a gente, de alguma forma, consegue tirar uns dias, mas que a presença de Deus, ela possa entrar dentro da sua casa, que ela possa entrar onde você estiver nesse momento e que você possa ter essa compreensão de que quando você se senta à mesa, você também está dando abertura para que o Espírito Santo se sente com você e ele se achegue e ele tenha essa aproximação de intimidade, de profundidade. Amém? Continue conosco, nós ainda temos mais uma palavra, então fiquem na liberdade. Vejo teu rosto em todo amanhecer, as cores da manhã refletem o teu ser. Na luz do dia, no acordar do mundo, tudo proclama quem tu és. Tu és lindo. Tu és lindo. Eu vejo teu poder através da noite, onde as galáxias brilham e os planetas se movem. Maravilhado com a luz das estrelas, tudo proclama quem tu és. Tu és lindo. Tu és lindo. Te vejo pendurado em uma cruz. O Rei sangrou, morreu e depois ressuscitou. E agora está sentado no trono. E em breve em casa estaremos. Tu és lindo.
caminho do lar, que a morte é uma lembrança e lágrimas não há. E como noiva nós iremos entrar, com os sinos tocando nós iremos deslindo. Tu és lindo. Tu és lindo. Oi, gente, boa noite. Essa é a última palavra da noite do nosso culto de Natal. E nós vamos falar um pouco sobre o Ministério da Reconciliação. Então eu queria que vocês abrissem, se vocês puderem, em 2 Coríntios, no versículo 15, no capítulo 15, a partir do versículo 16. Vai dizer assim: portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de modo bem diferente. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com eles. Pois em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta o pecado das pessoas. Ele nos deu essa mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconciliem com Deus. Então, aqui vai dizer que Deus está em Cristo reconciliando o homem consigo mesmo. E eu penso que, ao olharmos para Cristo no manjedouro, nós podemos contemplar a obra vindoura do dia que finalmente nós poderíamos ter paz com Deus. Então, olhar para Ele é como olhar para o Deus invisível. Ele não somente era o Criador de todas as coisas, mas o sustentador de todas elas. Porque antes estávamos destituídos da comunhão. E apenas o nascimento de alguém santo e sem pecado nos traria de volta à família de Deus. E esse alguém só poderia ser Cristo. No versículo 21 ele continua dizendo que: pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Não há como amarmos a Deus se não fôssemos reconciliados com Ele. Somente por Cristo, inimigos se tornam amigos de Deus. Cristo, ele não vem só para estabelecer a paz entre o homem e Deus, mas ele também vem para estabelecer a paz entre os homens. De modo que pessoas de toda a terra, em diferentes classes sociais, do judeu ao gentil, do rei ao plebeu, pudessem se assentar à mesma mesa e provar do mesmo banquete. Lucas 14, a partir do versículo 15, vai dizer: ao ouvir isso, um homem que estava à mesa com Jesus exclamou: feliz será aquele que participar do banquete no reino de Deus. E Jesus respondeu com a seguinte parábola: certo homem preparou um banquete e enviou muitos convites. Quando estava tudo pronto, mandou o seu servo dizer aos convidados: venham, o banquete está pronto. Mas todos eles deram desculpas. Um disse: acabei de comprar um campo e preciso inspecioná-lo. Eu peço que me desculpe. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi. Eu quero experimentá-las. Sinto muito. Ainda outro disse: acabei de me casar e não posso ir. Eu acho que fazendo um paralelo dessa parte nos dias de hoje, a gente poderia falar: eu acabei de ser promovido no trabalho, me desculpa, eu não posso me assentar à mesa e provar do banquete. Ou então: eu acabei de ter filhos, eu não tenho tempo para isso. Eu acabei de passar na faculdade, eu não tenho tempo de me assentar com meus irmãos.
e partilhar do pão. No versículo 21, vai dizer que o servo voltou e informou ao seu senhor o que tinham dito. E ele ficou furioso e ordenou: vai depressa, pelas ruas, pelos becos, e convide os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos. Depois de cumprir essa ordem, o servo informou: ainda há lugar para mais gente. Então o Senhor disse: vai pelas estradas do campo e junto às cercas, entre as videiras, e insista com que todos venham, de modo que minha casa fique cheia. A ceia no Natal não é algo somente cultural ou comercial, como muitos dizem. A ceia no Evangelho significa que nós nos lembramos do sacrifício que nos deu acesso à família de Deus, à obra de Deus. A ceia nos lembra que agora nós podemos fazer parte da história de Deus. Ela nos deu acesso à sua mesa, ao seu filho. E eu penso que se nós não nos sentarmos e partilharmos do pão, nós não teremos a compreensão do grande milagre que estamos vivendo. Deus fez homem, nasceu em Belém, cresceu, foi morto e triunfou sobre a morte. Por isso agora nós temos paz com Deus e somos convidados a viver em comunhão, não só com Ele, mas com todos os outros que estão assentados à mesa. A mesa de Deus não tem hierarquia, não há cadeiras mais altas onde pessoas melhores se assentam. A mesa de Deus é onde judeus e gentios se sentam na mesma altura e provam do mesmo cordeiro. Para finalizar, eu queria ler Colossenses 1, a partir do versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas essas coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Aonde quer que você esteja, seja na sua casa, com a sua família, se você puder abaixar a sua cabeça e fechar os seus olhos, eu queria fazer uma oração. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor permitiu com que, por meio de Cristo, nós fizéssemos parte da tua família. Obrigado, Deus, porque antes éramos os seus inimigos, mas agora nós podemos ser chamados de amigos de Deus. Daqueles que fazem parte da tua família, daqueles que fazem parte da tua história. Nos lembre, Deus, nesse Natal, de que Cristo na manjedoura nos reconcilia com o Senhor. De que Cristo, quando Ele decide se fazer como um homem e nascer não num palácio, como a Brenda disse, mas em uma manjedoura, é Cristo conosco, não só no Natal, mas todos os dias, de hoje e para sempre. Amém. Amém, gente. Feliz Natal. Cristo Jesus, és minha plenitude. 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 Se eu tenho a Ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. Além de Ti, nada desejo, Senhor.
ti eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. Além de ti nada desejo, Senhor. Jesus, és minha plenitude. Cristo Jesus é minha plenitude.